Os Estados Unidos revelam seu novo plano para esmagar o Irã de uma vez por todas. Operation Economic Outcast. Há um problema no caminho dos Estados Unidos, e seu nome é China. Bem-vindo ao America Uncovered, eu sou Chris Chappell. Você conhece aquele velho ditado? Um exército marcha sobre o estômago. É uma frase atribuída a Napoleão, e continua tão verdadeira hoje quanto era naquela época. Você não pode lutar uma guerra se não consegue pagar suas tropas, alimentar seus operários de fábrica e bancar todas aquelas armas e equipamentos. O que nos leva ao Irã. A economia do Irã está à beira da morte. Sua moeda em queda livre. Seu povo está passando fome. Está tão ruim que o FMI estimou que a inflação do Irã vai chegar a quase 70% este ano. O próprio Centro Estatístico do Irã diz que a inflação de alimentos e bebidas sozinha já subiu mais de 128%. Enquanto isso, o vice-ministro do Trabalho do Irã confirmou que o país já perdeu 1 milhão de empregos como resultado direto da guerra. E um ex-analista da Organização de Seguridade Social do Irã diz que pode ser ainda pior, que até 12 milhões de empregos podem estar em risco. Isso representa cerca de metade de toda a força de trabalho do Irã. Chegou ao ponto em que os líderes do Irã finalmente estão admitindo que isso simplesmente não pode continuar. O presidente do parlamento do Irã e principal negociador, Mohammad Khalibaf, disse na sexta-feira que não importa o quão fortes sejamos militarmente, se o povo estiver com fome e não tivermos circulação financeira, crescimento econômico e produção interna, não vamos resistir. Então, naturalmente, esse foi o momento perfeito para o governo Trump revelar sua maior arma econômica até agora, a Operation Economic Outcast. Ou, nas palavras do secretário do Tesouro, Scott Bessent, estamos lançando um ataque econômico contra as conexões financeiras do Irã ao redor do mundo. Nosso objetivo é cortar todas as vias de sustento econômico que sustentam esse regime tirânico até que Teherã fique isolada. Nem preciso dizer, agora não é uma boa hora para investir no Irã. Não só porque a economia deles está péssima, mas porque você teria muitos problemas. Se você for pego investindo no Irã, Scott Bessent vai pessoalmente arrombar sua porta e te deixar mais roxo do que a tela de um terminal Bloomberg. Você acha que estou brincando? Mas esse é o cara que disse que ia dar um soco na cara do diretor federal de habitação, Bill Pulte. E eu não posso me dar ao luxo de estragar tudo. É por isso que eu acabei de usar o patrocinador deste episódio, o Investing.com, que é feito para pessoas como eu, que querem investir seu dinheiro com sabedoria. Olha, a gente vive em um mundo agitado. Entre o trabalho, a família e fazer doom scrolling no X, quem é que tem tempo para aprender todas as complexidades do mercado de ações? E é aí que entra o Investing Pro do Investing.com. Ele pode te ajudar a filtrar milhares de ações para você ver quais estão subvalorizadas, quais têm risco geopolítico e quais têm potencial de longo prazo. Aqui está só uma das formas que eu uso. Eu vou no Investing Pro, depois em ProPix AI, onde eu posso explorar diferentes estratégias baseadas em dados que superam o mercado, como a Energy Elite, que é uma seleção estratégica de empresas de energia. Se eu tivesse investido nas seleções de ações deles há 5 anos, eu teria superado o mercado em mais do que o dobro. Essa é a diferença que a seleção orientada por IA faz. E agora está mostrando OVV, ou Oventive Inc., como uma das principais escolhas. Então eu clico e é aqui que fica interessante. O Investing Pro me mostra que essa ação está atualmente subvalorizada, com um potencial de valorização de 26,7% só para alcançar seu valor justo. Mas eu não fico só com esse número. Eu também verifico a pontuação de saúde financeira. Pense nisso como um boletim escolar da empresa. A OVV tira 4 de 5 no geral. Ótimo desempenho. Então, a IA sinalizou. A avaliação confirma que está subvalorizada e os fundamentos sustentam isso. São 3 verificações diferentes em cerca de 60 segundos. E também faz sentido. Quando os Estados Unidos estão bombardeando pesado o Irã, investir em uma empresa de exploração e produção de petróleo e gás natural na América do Norte parece a decisão certa. Então, em vez de apenas seguir a onda como todo mundo, use o Investing Pro para te ajudar a lucrar. E agora, o Investing Pro está com uma promoção de verão. Você pode adquirir o Investing Pro com até 55% de desconto. E com o meu link e o meu código, America Uncovered, você ganha mais 15% de desconto acumulado. É o melhor preço que você vai encontrar. E isso termina em apenas alguns dias. Então clique no link na descrição e use o código America Uncovered
para garantir o desconto. Certo, então com a economia do Irã já devastada a ponto de colapsar, precisamos nos perguntar, o que ainda resta para sancionar? Quando o Irã fechou o Estreito de Hormuz, o ponto estratégico por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, o resto do mundo foi rápido em se adaptar. A Arábia Saudita utilizou ao máximo um antigo oleoduto terrestre, o Oleoduto Leste-Oeste, bombeando 7 milhões de barris por dia através do reino até um porto no Mar Vermelho, em vez de Hormuz. Os Emirados Árabes Unidos fizeram algo semelhante com seu próprio oleoduto até o Golfo de Omã. Enquanto isso, os Estados Unidos, o Brasil, a Venezuela e o Cazaquistão aumentaram a produção para ajudar a atender a demanda global. Isso além de a Marinha dos Estados Unidos impor um bloqueio aos próprios portos do Irã, isolando o regime do transporte marítimo global. E apenas na semana passada, o governador do Banco Central do Irã admitiu que as exportações de petróleo do país haviam basicamente caído a zero. Então, se a economia do Irã já está à beira da falência, por que Bezan precisa dessas novas sanções? Quer dizer, o que mais pode ser atingido? Bem, nesse caso, o alvo na verdade não é o Irã. Na verdade, é a rede de bancos paralelos que mantém o regime vivo. São empresas de fachada, milhares delas, espalhadas pelo mundo todo. Elas são, em sua maioria, casas de câmbio e comércio registradas em lugares como Hong Kong, Emirados Árabes Unidos, Singapura e Malásia. O trabalho delas é lavar dinheiro iraniano, facilitar a transferência de petróleo e armas e manter os Estados Unidos sem saber de nada. É por isso que os Estados Unidos estão impondo algumas penalidades severas a essas entidades, como afirmou Besson. Qualquer entidade que facilite a lavagem de dinheiro em nome do Irã será removida do sistema do dólar americano. Isso é uma sentença de morte para esses intermediários clandestinos. Significa ser cortado dos bancos americanos, dos sistemas que lidam com transações em dólares. E qualquer ativo denominado em dólar que eles tenham no sistema financeiro dos Estados Unidos fica congelado. Isso é importante porque esses intermediários clandestinos são vitais para manter as forças armadas do Irã funcionando, seja comprando peças de drones, equipamentos de comunicação, equipamentos, sistemas de orientação de mísseis, etc. Um caso documentado mostrou o Irã tentando comprar entre 300 e 400 sistemas de defesa aérea portáteis de um fornecedor chinês. Esse acordo foi facilitado por uma empresa sediada em Hong Kong chamada Zhongqing Baoshang International Investment, que atuou como intermediária entre os dois lados. A China, é claro, negou tudo. O Ministério das Relações Exteriores da China classificou as notícias sobre o acordo como totalmente infundadas e garantiu a todos que a China tem desempenhado consistentemente um papel na promoção da paz e no fim do conflito. Bem, você está me dizendo que não confia nessa cara? Mas há alguns problemas com a Operation Economic Outcast. O primeiro é a quantidade desses pequenos intermediários clandestinos que existem. Na segunda-feira, o Tesouro designou cerca de 60 entidades no total. Empresas de fachada, casas de câmbio, indivíduos e embarcações espalhados por Hong Kong, China continental, Malásia, Emirados Árabes Unidos, Singapura e além. Sim, 60 entre milhares. Isso não é exatamente um golpe devastador. Então, enquanto países como a China continuarem criando novos bancos paralelos, os Estados Unidos vão ficar enxugando gelo para sempre. Ou seja, a menos que os Estados Unidos estejam dispostos a atacar algumas instituições importantes na China. Isso nos leva a outro problema. É difícil pressionar a China. A China é a fábrica do mundo, produzindo de tudo, desde celulares até produtos farmacêuticos e componentes dentro dos sistemas de armas dos Estados Unidos. A economia chinesa está entrelaçada não só com o sistema financeiro global, mas também com a economia americana. Sancionar um grande banco chinês não isolaria apenas o Irã, mas também causaria abalos em todo o comércio, financiamento e cadeias de suprimentos do mundo. E os americanos sentiriam os efeitos imediatamente. Isso poderia apresentar alguns problemas para o governo Trump. Xi Jinping deve visitar Washington em setembro, e Trump provavelmente não quer estragar isso antes mesmo que aconteça. Além disso, as eleições de meio de mandato estão a pouco mais de 2 meses de distância, então abalar a economia global nesse período provavelmente não é a melhor ideia. Mas, se as eleições forem bem para os republicanos, Trump pode ter liberdade para aumentar a pressão sobre a China. A boa notícia para Trump é que a China não está completamente imune a essa pressão. O yuan representa cerca de 2% dos pagamentos internacionais, enquanto o dólar representa quase 60%.
A China tem seu próprio sistema de pagamentos chamado CIPS, que em parte dribla a rede SWIFT, na qual as sanções ocidentais se baseiam. Mas, mesmo as estimativas mais generosas mostram que ele processa apenas uma fração do que a SWIFT movimenta em um dia. Pequim não está em posição de construir um sistema financeiro rival da noite para o dia. Isso pode tornar a aplicação das sanções dos Estados Unidos mais lenta e complicada, mas não pode evitá-las completamente. E mesmo que os Estados Unidos continuem apenas jogando um jogo de gato e rato com esses pequenos bancos sombra, seja na China ou em outro lugar, qualquer interrupção, fluxo de dinheiro e armas é uma perda que o Irã não pode se dar ao luxo de ter. Enquanto figuras como Ghalibaf imploram por paz, os linha dura na Guarda Revolucionária Islâmica estão recorrendo a opções ainda mais desesperadas e francamente estúpidas. Por exemplo, alguns no Irã sugeriram a ideia de invadir o Kuwait para tomar as bases americanas e tomar soldados dos Estados Unidos como reféns, o que seria uma maneira bastante eficaz de fazer as forças armadas iranianas ser completamente aniquilado. Quer dizer, eles não aprenderam nada com Saddam Hussein durante a Primeira Guerra do Golfo? E nesta semana, a televisão estatal iraniana exibiu um segmento chamado Onde Matar Barron Trump, oferecendo uma recompensa de 10 milhões de dólares pelo filho do presidente. Isso não vem de uma posição de força. Isso é pura ilusão de um regime com um exército destruído, sem marinha, um líder de papelão. E em breve, seus últimos laços com o mundo exterior serão cortados. Operation Economic Outcast não é a chave para acabar com a guerra. É só mais um prego no caixão. E não há muito que a China possa fazer a respeito. O que você acha? Deixe um comentário abaixo. Eu leio o máximo que posso. E obrigado novamente ao patrocinador de hoje, Investing.com. Você já acompanha o que está acontecendo no mundo com mais atenção do que a maioria dos investidores? O Investing Pro é como você transforma isso em decisões reais, em vez de apenas assistir aos acontecimentos. Clique no link abaixo para garantir o desconto de 55% da promoção de verão, além de mais 15% de desconto usando o código America Uncovered. Essa promoção termina em algumas horas, então aproveite enquanto o link ainda está ativo. Mais uma vez, eu sou o Chris Chappell. Até a próxima.